Oi, de volta. Nossa, entrou tudo de uma vez. Pera. Oi, oi, oi. Voltamos agora, mas para a física. Inclusive, se alguém já souber a página certinho, me fala aí, por favor. Vocês já escutaram gás? Na verdade, ficou faltando um pedacinho. Ai, já tá a telinha amarela ali. Ai, meu Deus, essas telas amarelas. Pera. Ficou faltando o final. É a última página. Cadê a Luísa, que disse que estava com uma dúvida? Ai, meu Deus, eu pus a resposta toda aqui. Mas aqui, essa aqui eu acho que eu já tinha dado. Deixa eu achar você aqui para desmutar, peraí. Acho que eu desmutei. Oi, tô te escutando. Desmutou. Oi, oi. Oi. Então, professora, eu estava estudando para física no primeiro bimestre, e aí eu vi a primeira aula que tinha, que era da semana 13, lá no comecinho da quarentena. Uhum. Aí a minha dúvida é o seguinte, porque estava falando sobre ondas. Sim. O período é o que acontece, tipo, enquanto... não, pera. O período é uma vez do que se faz, não é do evento do que se faz. Não, período é o Quanto tempo tempo eu gasto. faço um evento? Isso. Isso. Então, aí a minha pergunta é, o período sempre vai ser em segundo? Não, pode ser em segundo, em minuto, em horas, em dias, tanto faz. A unidade de medida pode mudar. Mas aí para fazer... Alô? Entendi. Oi? Mas aí, eu vou pegar para fazer o... Oi? Para fazer o período, eu tenho que usar o valor da frequência ou o que está no enunciado? Tanto faz. Depende muito de cada exercício. Vai ter exercício que vai te dar o período na historinha contada pelo enunciado. Vai ter exercício que não vai te dar o período na historinha, vai te dar a frequência. E aí que está a jogada. Sim. A frequência, ela pode ser dada em qualquer unidade. Mas uma unidade de medida que ela é muito utilizada é Hertz, né? Que é quantas vezes o evento aconteceu por segundo. Então, quando você está utilizando a frequência em Hertz, quer dizer que o seu período você tem que utilizar em segundos. Tá? Mas não necessariamente. Mas aí, necessariamente, eu não preciso converter. Se você tiver, por exemplo. Também não é necessário, só se o enunciado pedir para poder converter. Isso. Agora, se você tiver, por exemplo, o período foi dado para você em horas, sei lá, em minutos. Foi dado em minutos. E aí. Peraí. Tá bom. Vou aceitar aqui. Cauane, já aceitei, obrigada. O período foi te dado em minutos. Aí no exercício, ele está te pedindo a frequência em hertz. Se você for utilizar o valor do período para descobrir a frequência, então nesse caso você vai ter que converter o seu período de minutos para segundo, para que no final você tenha a frequência em hertz. Aí você tem que converter. Uhum. Entendeu? Entendi. Tá bom, era só isso. Era só isso mesmo, obrigada. Viu? Imagina, qualquer coisa é só falar. Vamos na Terra, frequência.
Isso, Lari, isso aí. Bom, então vamos lá. Vamos determinar aí as respostas de H. Pelo que a Alice falou aqui, a gente está na segunda bolinha. Quer dizer que a primeira a gente já falou, né? Então, ó, quando um objeto... A gente fez todo um experimento virtual, porque a gente não fez ao vivo e a cores, de lentes, né? Mas, assim, são experimentos que até que seriam possíveis serem feitos por vocês. Só tem uma lente divergente e uma convergente. Então, uma lente de quem tem miopia e uma lente de quem tem hipermetropia, né? Ou uma lente de quem tem miopia e uma lupa. É uma lente convergente e uma lente divergente, super possível. Qual é a página? Ai, não sei, gente, me passem a página, por favor. Quatrocentos e noventa e um, obrigada. 491. Então, vamos lá. Nesse experimento, a gente fez duas situações com a lente convergente. Primeiro, a gente fez ela relacionada a um objeto que estava muito afastado, que foi o caso da paisagem na janela. E outra situação, imagina, a Lê falou assim, obrigada, pessoa que passou a página. Foi a Maria Larissa. E a outra situação, a gente colocou a lente bem próximo ao objeto. Então, quando foi, por exemplo, uma lupa em cima de um texto, né? Pertinho de um texto. O texto seria o objeto. Nessas duas situações tiveram características, tá? Então, a primeira está falando sobre a situação que a gente colocou a lente convergente bem próximo ao objeto. Quais foram as características da imagem? Bom, a gente já respondeu virtual e ampliada, que é o que uma lupa faz. Né? O que uma lupa faz? A gente enxerga a imagem ampliada e virtual. O que é uma imagem virtual? Virtual e real são características que representam o seguinte. Real é quando a gente consegue projetar a imagem em algum lugar. Tá? E virtual é quando a gente enxerga através da lente ou através do espelho, porque essa característica também ela está relacionada a espelhos, tá? No caso, a gente está estudando lentes, mas essa é uma característica também relacionada a espelhos. Então, na lupa, a imagem que a gente enxerga ampliada é através da lente. Então, é uma imagem virtual, tá? Então, quando a lente convergente está bem próxima, é virtual e ampliada. Acho que do sexto eu coloquei. Do sexto? Que sexto? Ah, do texto. Não. Quando está próxima não é invertida. Tá? Ah, do sexto ano? Não entendi. A professora do sexto ano falou que é real e invertida. Mas para lente convergente, a lente convergente vai depender. E nosso cérebro vira. Isso. Mas a gente enxerga. Foi no sétimo. Então, só que depende da distância. Entenderam? Depende da distância. Tanto que, olha só, no segundo pontinho, está perguntando quando essa lente convergente é afastada, quais são as características? As características. Deem uma olhadinha nas respostas que vocês fizeram para o experimento.
Imagina. Real e pode ser projetada. Né? Por quê? Porque essa é a história de quando a gente colocou a lente na nossa imaginação, porque a gente não fez isso ao vivo, né? Quando a gente coloca a lente na frente da janela e vê a paisagem. Na historinha que a gente contou aí, meu Deus, estou esquecendo as palavras, hoje eu estou lesada, pera. No experimento, na historinha do experimento, a gente colocou a lente, uma cartolina não, papel vegetal. E aí a paisagem foi projetada no papel vegetal. Então, como conseguimos projetar uma imagem, quer dizer que essa imagem é uma imagem real. E por que isso aconteceu? Porque a distância dessa paisagem de verdade até a lente é uma distância bem grande. Então, para vocês entenderem o quanto a questão da distância pode interferir. Tá? Lente convergente para uma distância próxima, virtual e ampliada. Lente convergente para uma distância bem grande, a imagem vai ser real e pode ser projetada. Opa, eu já dei a resposta. Deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês, espera aí. Eu acho que foi no item... Olha só, os objetos mais distantes, através da lente convergente, são imagens invertidas e reduzidas. Então, quanto mais... Aqui é no T, né? Quanto mais distantes estão objetos, mais reduzidas serão as imagens. A gente enxerga as imagens pequenininhas quando a gente está longe das imagens. Não é assim? Nos nossos olhos? E realmente, essa questão que elas são reduzidas porque estão com uma distância relativamente grande, só que aí o nosso cérebro desvira. Entendeu, Vitória? Mas relacionado à distância, se a gente vê uma coisa pertinho, aí não vai ficar invertido. Espera aí, que essas telas são na frente. Tá, agora, então, a gente falou das lentes convergentes, tanto na situação próxima quanto na situação distante. Agora, o terceiro pontinho é sobre a lente divergente. Está dizendo o seguinte, independente da posição, ou seja, estando bem próximo ou estando bem afastado, independente, a imagem formada por uma lente divergente é sempre... Deem uma olhadinha ali nas respostas que a gente deu. Cadê? Quais são as características da lente divergente quando a gente fez? Cadê? Deixa eu voltar aqui então, peraí. Ó, aqui estava falando das lentes divergentes. A gente fez tanto quando estava próximo, quando estava afastado. Será sempre virtual. A gente nunca consegue projetar a imagem em algum lugar. A gente sempre vai enxergar através da lente e reduzidas. Isso. Ok? Sempre virtual. Então, ó, na nossa historinha aqui,
A gente fez, peraí, duas situações. Aqui a lente divergente. Tá. Aqui a gente tentou, com a lente divergente, projetar a imagem no papel vegetal, igual a gente fez com a lente convergente, a gente não conseguiu. Ou seja, imagem virtual. Com o objeto distante, imagem foi virtual. E aí depois, foi aqui, ó. A gente pegou a lente divergente e aproximou de uma folha. O que aconteceu? As imagens ficaram reduzidas e direitas. E aí, para objetos distantes, as imagens ficaram invertidas e reduzidas. Ou seja, virtual foi em ambas as situações, quando o objeto estava afastado e quando o objeto estava próximo. Reduzida aconteceu em ambas as situações, quando o objeto estava afastado e quando o objeto estava próximo. Então, sempre vai ser reduzida e virtual, independente se o objeto estiver próximo ou afastado. Mas essa questão de ser direita ou invertida vai depender sim da distância. Então, quando a imagem estava próxima, foi direita, mas quando estava afastada, foi invertida. Tá? Então, como esse último bolinha está dizendo algo que sempre acontece, aí é a questão de ser virtual e de ser reduzida. Isso em uma lente divergente vai sempre acontecer. Beleza? Quem não conseguiu fazer esse experimento, tentem fazer, é bem básico, é só ter uma lente de quem tem miopia e uma lente de quem tem hipermetropia ou uma lupa, tá? Uma lupa é uma lente convergente e uma lente de quem tem miopia é uma lente divergente. Dá para fazer. Só não façam a parte que é para queimar cartolina. Isso vocês estão proibidos de fazer, tá? Naquele itemzinho lá de queimar. Mas de resto, testem, porque quando a gente faz, fica mais fácil de gravar na mente a situação acontecendo. Vocês vão lembrar da imagem da lupa próxima, o que vocês viram quando a lupa estava próxima. Então fica uma coisa menos mecânica, de quando uma lente convergente está no objeto próximo, a característica é essa. Tá? Quando vocês têm a imagem na cabeça, fica uma coisa menos mecânica. Tá? Então fica mais fácil. Então, por favor, quem tiver aí um óculosinho, uma lente, tentem fazer menos a parte de queimar a cartolina. E vamos finalmente para a apostila 3. Chegamos. Hoje foi o dia da chegada da apostila 3 para as nossas aulas. A lente de óculos são divergentes, que os bordas são mais grossos que do meio. Mas dá pra... Isso, se a pessoa tiver miopia, a pessoa usa lente divergente, que é as bordas grossas. Ai, meu Deus. Bom, na apostila 3, vamos começar o assunto de eletrostática, tá? Página 416. Entre os meses de agosto e outubro de 2011, o astronauta Ron será que assim fala? Da NASA, e a tripulação da ISS, que é a Estação Espacial Internacional, produziram uma série de fotografias do planeta Terra que são realmente fantásticas. Observe uma delas. Então, tem uma linda imagem tirada aí em 2011. A aurora boreal vista da Estação Espacial Internacional. Olha que coisa linda. O nome assustou, não gostei. Não é difícil não, é fácil. Tem uma parte de teoria, então, por favor, eu sei que vocês não gostam.
mas é necessária, então me deem atenção, hein? Em muitas fotografias produzidas pelos astronautas, é possível registrar fenômenos luminosos, tais como o brilho das estrelas, a reflexão da luz pela atmosfera e pela superfície terrestre, a luz das cidades, os clarões dos relâmpagos e o fantástico colorido e nevoado da aurora boreal. Todos esses fenômenos estão, de alguma forma, relacionados às propriedades elétricas e magnéticas dos prótons e dos elétrons, que são as partículas constituintes dos átomos. Vocês já viram isso em química, certo? Próton, elétron e nêutron. As partículas que fazem parte aí de um átomo. Viram isso em química? Dizemos genericamente que tais fenômenos são de natureza eletromagnética. Vocês estão vendo agora? Mas há ainda muito mais eletromagnetismo por trás da contemplação de uma imagem como essa. O registro fotográfico, o armazenamento digital e o processamento digital dessas imagens, bem como a sua transmissão a partir da estação espacial e seu recebimento pela base da NASA na Terra, são fenômenos eletromagnéticos. Então, olha só, tudo fenômeno eletromagnético. O fato de registrar a foto, armazenar a foto é um processo eletromagnético, processar digitalmente essa foto, transmitir essa foto para algum lugar, esse algum lugar vai receber essa foto, tudo fenômeno eletromagnético. E mais, até mesmo a recepção da luz proveniente da fotografia pelos seus olhos, na hora que a gente olha a imagem, tem a reflexão da luz dessa imagem para os nossos olhos. É por isso que a gente consegue enxergar a fotografia, né? Até isso está associado aí ao eletromagnetismo. Este é o mundo que queremos apresentar a você. O mundo da eletricidade e do magnetismo. É o que nós vamos falar. Então, olha que interessante. E os bagulhetes todos. Bom, então para isso, uma breve história da eletricidade. As primeiras notícias sobre os fenômenos elétricos datam do século VI a.C. Consta que o filósofo e matemático grego Tales de Mileto, ao atritar contra a pele de um animal um pedaço de âmbar, percebeu que este passava a atrair objetos leves, como pedacinhos de palha, pequenas sementes e penas. Então, ele pegava o âmbar, tem até aqui, ó, é uma resina vegetal fóssil. Vocês já viram aqueles colarzinhos que os bebês utilizam? Que é toda amarelinha, umas pedrinhas, já viram? Na internet, ou então ao vivo, alguém... uma banana. Gente, vocês nunca viram que os bebês os famosos tudo usam aqueles colarzinhos? Ó, a Luísa já viu. Que é umas pedrinhas, resinas amarelinhas, assim, marronzinhas. De bolinhas. Parece umas miçangas. Nossa, vocês são desatualizados, hein? Mas enfim, é feito de âmbar. Sempre são pequenininhas, é isso? É feito de âmbar, que é essa resina aí. Tem todo um porquê das crianças usarem essa resina, mas aí isso é outra história que aí... Ah, a Vitória procurou no Google. Tem colar, brinco, pulseira. Adultos também utilizam. Mas, hein? Mas aí, o que acontece? Eu só falei porque o âmbar é aquela resina dos colares, mas enfim,
Para quem não conhece, é uma resina vegetal. E aí o que acontece? Ele atritou, então, essa resina em um animal, né, na pele. Depois que ele atritou, ele viu que esse pedaço de resina conseguia puxar, assim, atrair alguns objetos bem leves, né, porque era só um pedaço de resina. Então, o exemplo que ele deu era sementes, penas, pedacinhos de palha, né? Então, ele se deparou com essa situação, com esse fenômeno. Depois do atrito, essa resina era capaz de atrair alguns objetos leves. Isso, Luiz, é isso mesmo. Por muitos séculos, esse fenômeno foi tratado como simples curiosidade. Tipo, ah, nossa, legal, essa resina conseguiu atrair objetos leves depois de atritá-lo com pele animal. Beleza. Aí, por volta de 1600, o físico William Gilbert, médico da Elizabeth I, então rainha da Inglaterra na época, notou que além do âmbar, outros materiais atraíam pequenos objetos quando atritados. Então, não era uma característica só dessa resina. Alguns materiais, né, outros, também, quando se atritava, continha essa capacidade de atrair. Então, ele realizou vários experimentos utilizando vidro, enxofre e resinas naturais. Então, ó, um bastão de vidro atraindo a ponta desfiada de um barbante de algodão. Esse bastão de vidro provavelmente foi atritado e depois de ser atritado, ele conseguiu puxar, atrair aqui. Isso, esfregava o vidro, atritava e depois puxava. Vocês vão inclusive ver como é que isso funciona. Nós vamos estudar isso, essa eletrização por atrito. Como isso é possível? O físico Otto von Guericke, prefeito da cidade de Magdeburg, não sei se fala assim, da Alemanha, interessou-se pelas experiências de Gilbert e montou a primeira máquina eletrostática, como é conhecida na atualidade, de que se tem notícia. Era feita de uma esfera de enxofre atravessada por uma barra presa a uma manivela que movimentava, fazia a bola girar velozmente. Von Guericke protegeu a mão com uma espessa luva de couro e a encostou na bola. A bola eletrizava-se intensamente por causa do atrito, passando a atrair não só objetos leves, mas também outras esferas de enxofre, suspensas por fios. O mais interessante é que qualquer outra esfera de enxofre suspensa por um fio, depois de ser encostada na esfera da máquina, passava a ser repelida e adquiria também a propriedade de atrair objetos leves. Então, basicamente, eles atritavam uma esfera grande de enxofre, tá? E aí ela tinha essa característica de conseguir atrair objetos leves que estavam próximos. Inclusive, Inclusive, as outras esferas de enxofre que estavam lá suspensas também eram atraídas. E aí, quando acontecia essa atração e tinha aí um contato, essa outra esfera que estava pendurada adquiria a mesma característica de atrair objetos leves, mas se repelia para a esfera que estava na máquina. Então, com esses experimentos já eles tomaram características. O nosso prefeito libera para durante Vitória, realmente. Luísa, é igual ao desfibrilador, e quando esfrega, aciona energia. O desfibrilador não é por atrito. Ele é carregado, ele é ligado numa máquina. E aí é por contato que ele passa
a energia ali, não é por atrito. Mas olha que interessante, tem a questão do contato também nessa história, porque essa bola que está na máquina, ela atraía as outras bolas, das outras esferas de enxofre também. E quando encostava em uma, contato, acontecia um fenômeno aí que nós vamos falar sobre, que é a eletrização por contato. E aí essa outra esfera que estava pendurada ficava aí eletrizada, tendo a mesma característica de atrair objetos leves. Então, teve também a questão do contato nessa história dessa máquina que eles fizeram. Então, teve eletrização por atrito, depois por contato. E vocês vão ver esses tipos de eletrização. Já, vocês vão estudar. Minha voz querendo a mexinha do cabelo, depois tirar, porque o cabelo tá... Exatamente. A Luísa falou, então é igual esfregar uma bexiga no cabelo e depois tirar, porque o cabelo sobe junto. A gente, o que acontece? Você está eletrizando a bexiga, e aí a bexiga fica eletrizada e faz esse fenômeno aí de atrair objetos leves, os fios de cabelo. A gente estava estudando isso em química. Ah, que mara. Bom, outra descoberta importante foi feita em 1729 pelo inglês Stephen Gray. Ele imaginou que o fluido elétrico, como era conhecido na época, podia ser conduzido de um ponto a outro através de fios. Então, essa questão da eletricidade, eles estavam chamando de fluido elétrico. E ele pensou o seguinte, esse fluido elétrico, essa eletricidade, ela pode ser conduzida de um lugar a outro, né, de um ponto a outro, através de um fio. Gray prendeu uma barra de vidro a uma esfera de marfim por meio de um fio e observou que, dependendo do material de que o fio fosse feito, a esfera de marfim podia ou não atrair objetos leves. Quando a barra de vidro era atritada com uma tira de seda, então, pera lá, inclusive nós vamos, não sei se a gente não vai conseguir fazer isso juntos, né, mas nós vamos falar sobre esse experimento do atrito aí e da barra, tá? Só que não vai ser uma barra de vidro, a gente vai fazer com uma barra de plástico, que é uma régua, para poder ficar eletrizada e aí puxar objetos leves, tá? Mas olha só que interessante, ele prendeu uma barra de vidro a uma esfera de marfim, e ele prendeu com um fio, tá? Só que esse fio podia ser aí de materiais diferentes. Dependendo do material que esse fio era feito, a esfera de marfim podia ou não atrair objetos leves, tá? Quando a barra de vidro era atritada com uma tira de seda. Então, ela podia ou não ser eletrizada. Depende do material do fio, que é uma característica que vocês vão ver. Essa questão de eletrização e tudo mais depende muito do material, do que a gente está trabalhando, tá? Concluiu que algumas substâncias conduziam bem o fluido elétrico e chamou-as de condutores. Então, alguns materiais conduziam essa eletricidade, esse fluido elétrico, muito bem, outras já não, tá? Então, depende do material. As substâncias que não eram condutoras foram chamadas de isolantes. Quer dizer que elas não conduziam esse fluido elétrico bem,
Então, elas tinham uma característica de isolar aquele fluido, de não passar ele adiante. Por isso o termo isolante. São exemplos de condutores os metais em geral, como prata, cobre, ferro. Por outro lado, o vidro, a borracha, a porcelana, a seda e a lã são exemplos de isolantes. Um fio de linha ou um barbante, quando secos, são isolantes, mas quando umedecidos, podem se tornar condutores. Por quê? Porque a água é uma substância condutora, então quando estão umedecidos, eles têm água, a presença de água e acabam tendo essa característica de serem condutores. Tá? Mas também vamos falar sobre isso. A gente está na parte da teoria, que tem todo aquele envolvimento de chamar a atenção de vocês. Mas toda essa questão de eletrização por contato ou por atrito, materiais condutores, materiais isolantes, a gente vai ver tudo adiante, tá? Por enquanto, só para chamar a atenção de vocês. Ainda no século XVIII, ainda no século XVIII, Benjamin Franklin e Charles Duffy, trabalhando independentemente, o primeiro na América do Norte e o segundo na Europa, após realizarem vários experimentos e muitas observações, propuseram que esse comportamento deveria ser resultado da ação de um fluido especial que se encontra difuso na matéria em geral. Essa teoria, conhecida como teoria do fluido único, admitia que todo corpo possuía certa quantidade de um fluido indestrutível, associado em maior ou menor quantidade à matéria. Franklin desenvolveu esse conceito baseando-se na ideia de que os corpos seriam formados pela matéria comum e também por um único tipo de matéria elétrica, o fogo elétrico, que teria o poder de atrair a matéria ordinária e repelir suas próprias partículas. Franklin propôs que um corpo poderia ser atraído ou repelido por outro quando ganhava ou perdia alguma quantidade dessa matéria elétrica. Todos os metais são condutores, enquanto o plástico é isolante, mas em alguns casos, quando aumenta a quantidade que o plástico não consegue isolar. Exatamente. É que pode ocorrer uma característica. Então, pode, por exemplo, queimar o plástico. Depende aí do caso. Ah, é verdade. Vocês têm um laboratório. Vocês estão vendo? Então, vocês já viram mais ou menos isso aí no laboratório de física, né? Ai, que bom. Então, beleza. Ó, o corpo que perdia matéria elétrica foi chamado de negativo. E o corpo que recebia o excesso dessa matéria foi chamado de positivo. Menos de um minuto, deixa eu tirar um print aqui. Bom, não sei mais falar de blues, porque senão tem nada pra mim. Sempre bom revisar, realmente. Aí vocês vão fazer, hein, no P2, né? Gente, a gente continua então na próxima aula, tá? Tem ainda uma teoriazinha e depois a gente... Mas é bem interessante, como vocês já viram também já o fundamento aí no laboratório de física, vocês já têm noção, então fica mais interessante ainda, né? Vocês estão sabendo o que nós estamos falando. Mas enfim, até amanhã, fiquem com Deus e até a aula de matemática amanhã. Até mais.